Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Vamos falar nessa sessão sobre a igreja subterrânea. Uma igreja viva, invisível aos olhos do mundo, mas poderosa aos olhos de Deus. Vivemos em dia que visibilidade é confundida com relevância e estruturas com presença. No entanto, desde os tempos bíblicos, Deus sempre teve um povo oculto aos olhos humanos, mas poderoso no espírito, e um povo que sempre caminhou no secreto, guiado não por reconhecimento humano, mas por uma obediência radical à sua vontade. Essa é a essência da igreja subterrânea. Não apenas como uma realidade geográfica ou política, mas como nos países onde o cristianismo é perseguido, mas como uma realidade espiritual. Uma igreja viva, fiel, resiliente, profundamente conectada com os princípios de Deus. Essa essência da igreja subterrânea não é apenas uma realidade, é uma verdade, onde o movimento Dove se baseia. Uma igreja que existe fora do sistema. Uma igreja simples, mas dentro do reino. Que não precisamos de aplausos, porque já tem propósitos bem definidos. Que não se curva à cultura, porque anda no espírito. A Dove Internacional compartilha desse chamado. Nascemos em casa, crescemos e se relacionamos e seguimos como uma rede de igrejas comprometida com o Evangelho. E temos a missão de fazer Jesus conhecido. Somos uma igreja descentralizada, discipuladora, relacional, uma igreja missionária. Para nós, o que importa não é ser visível aos olhos do mundo, mas um corpo de Cristo com autenticidade. Isso é a coisa mais importante e nós apreciamos esses valores. Como rede de igrejas internacionais, a Dove valoriza fortemente o crescimento orgânico e espiritual do corpo de Cristo. Dove é uma família global de igrejas em diversas nações que vive princípios da igreja subterrânea, que são descentralizados. Uma igreja que ama Jesus porque ele é simples e puro. Não é muito estruturado aos olhos da sociedade, mas algo simples, porque a sua essência é simples. Embora nem sempre utilizamos o termo igreja subterrânea dentro do movimento, a família Dove compartilha seus valores, especialmente no que diz respeito ao corpo vivo, que vai além de prédios de estrutura física. O termo igreja subterrânea é usado para descrever comunidades cristãs que se reúnem em segredo ou fora de instituições oficiais, concreta. E muitas vezes em países onde a fé, ela é perseguida. No entanto, esses conceitos também representam um estilo de vida, representam uma maneira que o cristão se posiciona com autenticidade. E para Dove, nós vivemos com essa fé, comprometida com o Evangelho, comprometida com o reino de Deus, num anonimato. Não precisamos ser conhecidos. Não precisamos depender de outros para fazer o que Jesus nos convida para fazer. Algo simples, algo autêntico,
algo puro, algo verdadeiro. E como família Dove, vive isso na prática. Como nós vivemos isso na prática? Bom, a igreja somos nós. Nós não somos um prédio. A igreja não é um prédio. A igreja é eu e você, como um corpo, uma comunidade viva que se move, serve, ora e que ouve as pessoas. Nós temos aqui em frente uma frase muito interessante. Somos uma igreja que ama e serve pessoas, porque foi isso o que Jesus fez. Ele amou os perdidos, mas ele serviu com todo o seu coração. E é isso que nós nos convidamos a fazer enquanto estivermos aqui nessa terra. O Senhor nos convida a fazer isso enquanto nós estivermos aqui. Então, para nós, a igreja nunca será um prédio, nunca será uma estrutura. Para nós, a igreja são as pessoas que vivem Cristo no seu dia a dia, que vive Cristo no seu cotidiano. Liderança é relacional. Para nós, não há espaço para competição. Não há espaço para o autoritarismo religioso. Não. Nós caminhamos juntos como líderes que servimos, que ouvimos as pessoas, que discipulamos e que formamos outros líderes. Em vez de hierarquia rígida, hierarquia controladora, não, nós promovemos uma liderança que ama Jesus, que ama seguir a Jesus junto com os irmãos. E então, seja igreja no trabalho. Isso é a missão do nosso cotidiano, ser igreja aonde quer que nós estejamos, no trabalho, na universidade, na escola, no mercado, na vizinhança. Uma fé viva, que muitas vezes é silenciada. Sim, é silenciada, mas profundamente transformadora. Uma fé que transforma, que se manifesta fora dos cultos, fora das cerimônias religiosas, mas nas pequenas escolhas, nos pequenos relacionamentos. São os pequenos grupos. Nós usamos também os pequenos grupos como base para gerar esse relacionamento autêntico. E a Dove valoriza esses pequenos grupos, as células, talvez alguns chamam de células, grupos pequenos, grupo familiar, seja ele qual for, mas se reúne de casa em casa, semanalmente, com o propósito de aprender sobre Jesus, de se relacionar, de crescer junto como irmãos. E aí é que a vida na igreja acontece, fora da estrutura, nos lares, porque foi assim que esse movimento iniciou, de casa em casa. E aí, são nas células que temos as prestações de conta, é na célula que somos discipulados, é nas células que tem o cuidado mútuo, o cuidado um com o outro, e nós valorizamos e apreciamos os pequenos grupos. A intimidade com Deus e a obediência na palavra é algo fundamental. Não se pode construir uma cidade, uma casa sem fundamentação. Precisamos estar fundamentados na palavra de Deus, precisamos estar enraizados, criar raízes marcadas por Deus. Sem raízes, uma árvore não se sustenta, não se cresce. E mais do que saber uma teologia, mais do que saber estudos, pesquisas, é muito mais que isso, queridos. É conhecer sobre o caráter de Deus, é conhecer o Deus que nós dizemos tanto, que nós amamos, que nós servimos, mas muitas vezes não conhece o íntimo do seu coração. Precisamos andar em cima dessa palavra, com santidade, com verdade. Mesmo que isso custe, queridos, a nossa visibilidade. Mesmo que isso custe para nós algo que nos faz sair do nosso conforto. Que nos faz sair do lugar de um lugar cômodo. Sabe, queridos, é mais do que isso. Uma espiritualidade profunda
ela busca raízes profundas. Profunda na palavra, profunda na oração, profunda no relacionamento íntimo com Deus, mesmo sem conhecimento externo. A igreja subterrânea representa uma dimensão profética daquilo que a Dove vive e ensina. Uma igreja viva, resistente, uma igreja guiada pelo Espírito Santo e não pelo sistema. Uma noiva que se preparou no secreto, uma noiva que se preparou nos bastidores, ignorados pela estrutura religiosa, mas fiel ao seu chamado. Alguns princípios precisamos entender para construir uma igreja subterrânea. 20 princípios práticos que sustentam essa visão, vivida e ensinada dentro da nossa família de igrejas ao redor do mundo. O princípio 1 é o evangelismo por amizade, e é algo tão precioso, tão lindo. Evangelizar a partir de relacionamentos genuínos, relacionamento verdadeiro. Pessoas escutam melhor quando sentem amor verdadeiro, quando sentem-se amada. Evangelismo não é um evento isolado, mas é um estilo de vida diário, constante, compartilhar de Jesus de uma forma simples, de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa para os nossos amigos, para as nossas famílias, para os nossos vizinhos. Isso gera fruto muito mais duradouro, pois a confiança foi estabelecida. É compartilhar do amor de Deus, a mensagem do Evangelho que transforma vidas, que muda. E é isso que nós apreciamos. Quando nós temos a confiança, nós temos a oportunidade de falar desse amor poderoso que um dia transformou as nossas vidas. E aí, Deus usa pessoas comuns, como eu e você, para expandir o seu reino em todas as esferas da sociedade. E Dove, ela valoriza essa abordagem relacional, onde o Evangelho é vivido antes de ser falado. E o interessante é que quando eu entrei na universidade, ali, no primeiro semestre da universidade, eu achei tudo muito diferente, tudo muito estranho para mim. E depois de 1 ano que eu estava na universidade, souberam o que eu fazia. Porque eu não estava interessado em falar daquilo que eu estava fazendo, do que eu fazia, mas eu queria que as pessoas me conhecessem a essência que há em mim. E aí, depois de 1 ano, foram que vieram saber sobre mim. E uma das pessoas disse assim: Vânia, eu estava frustrada, eu estava decepcionada com o Evangelho, com Jesus, porque algo terrível aconteceu na minha vida. Mas quando eu conheci você, eu conheci um Jesus puro, eu conheci um Jesus verdadeiro. E é esse Jesus que eu quero para a minha vida. Sabe, queridos, isso enche o nosso coração, isso enche o meu coração, porque é sobre esse Jesus que é simples, esse Jesus que é puro. Muitas vezes, nós que colocamos uma série de barreiras para que os outros achem que Jesus é algo, uau, Jesus é aquele que está... Não, queridos. Jesus, ele é simples. E é na simplicidade que ele nos convida a falar dele para os perdidos. E aí, um exemplo também muito claro é uma mãe que compartilha sobre Jesus num parquinho, quando as crianças estão brincando, quando está ali esperando o filho a um atendimento médico, e ali ela está compartilhando de Jesus. Isso não é um sermão, é um testemunho vivo do que Deus tem feito em sua vida, do que Deus tem realizado. Um outro princípio é sobre paternidade e maternidade espiritual. Nós entendemos que discipulado é mais do que ensino. É relacionamento profundo, é relacionamento íntimo. E líderes são chamados a cuidar como pais e mães espirituais. E eu quero convidar você a ler um livro que eu amo, eu gosto muito, do Larry Crader, que fala sobre pais e mães espirituais. Eu quero te convidar a ler esse livro. Sabe, queridos, pessoas não crescem sozinhos, pessoas não crescem num lugar que está estagnado, não. Elas crescem em relacionamentos saudáveis e autênticos. Todas as pessoas precisam um dos outros para crescer. Todas as pessoas precisam de relacionamento
para crescer. Nós não vamos crescer sozinhos. E novos convertidos, por exemplo, tornam-se discípulos por meio de vínculos que foi estabelecido ali no início. E são esses vínculos que serão importantes para a sua jornada com Cristo, a sua caminhada com Jesus. Uma mulher mais madura na fé que acompanha uma nova convertida, por exemplo, a nossa filha Eduarda, ela tem acompanhado algumas adolescentes que recentemente entregaram suas vidas para Jesus. Ela tem gastado tempo semanalmente falando de Jesus, ela tem sentado semanalmente para compartilhar do seu coração, ouvir o que elas têm para falar. Então isso entra na paternidade e maternidade espiritual. E muitos estão em busca de um pai espiritual, muitos estão em busca de uma mãe espiritual. Precisamos alcançar a nova geração. A nova geração, ela não é o futuro, a nova geração é o presente. A igreja subterrânea investe nos jovens com autenticidade, formando caráter de Cristo impregnado em cada um. Aonde a gente está, aonde Deus estabeleceu, precisamos levantar um Timóteo. E esses jovens podem sim ser um Timóteo, aonde Deus vai colocar para fazer coisas grandes, porque Deus se alegra de um jovem rendido a Ele. Nós temos aqui muitos jovens que amam a Jesus, jovens que se relacionam com Deus. E o desejo do nosso coração é que cada um cresça, mas nos alegra quando jovens estão trazendo outros jovens para Cristo. Isso é algo poderoso. Nós acreditamos na juventude e nós investimos na juventude. E a maioria das pessoas, talvez você que está me ouvindo, entregou sua vida para Jesus quando você era um jovem. Talvez ali no início da vida adulta. Queridos, a juventude é um campo fértil. É ali o campo onde nós precisamos investir no coração dos jovens, no coração dos adolescentes. Eles estão com fome e sede de Jesus. E o que é que nós estamos fazendo? Então, nós acreditamos que Deus pode usar poderosamente a juventude. Queridos, vinho novo exige odres novos. Mateus 9,16 nos lembra que estruturas antigas não comportam vidas novas. Não, Deus está sempre fazendo algo novo. E se você olhar para a sua vida, você vai ver quantas coisas novas Deus tem feito, Deus tem realizado na sua vida. Acreditamos que estruturas e métodos precisam se adaptar para conter o que o Espírito Santo está derramando. Então, não podemos se limitar à obra de Deus com tradições antigas, com tradições mortas, não. Nós precisamos de mentalidade renovada para acolher a obra nova que Deus está fazendo. E a mensagem principal é que a graça de Deus, trazida a Jesus Cristo, exige uma transformação diária nas nossas vidas. Queridos, priorize a oração. Como muitos de nós tem deixado a oração de lado. Mas a oração, ela é um combustível para eu e você caminhar. É um combustível espiritual. Tudo começa, tudo continua e tudo termina com oração. O segredo da força espiritual está no lugar secreto, no lugar de intimidade, no lugar de conhecer o caráter daquele que nos criou. E aí, não é apenas práticas devocional, onde fazemos uma vez no dia, não, mas a base de toda caminhada cristã. Relacionamento diário, relacionamento constante com Deus, a base da oração e da intimidade. Comece orando, continue orando, orando quando fizer qualquer coisa, quando terminar. Sem oração não há profundidade. Não se tem raízes firmadas em Deus. Uma mulher que acorda 15 minutos antes do trabalho, de ir para o trabalho, e tem seu tempo com Deus, ela está criando raízes. Ela está fundamentando a sua vida de oração em Jesus. Prestação de contas
bíblica. A igreja subterrânea é relacional, mas também ela é responsável. Pequenos grupos e relacionamentos servem como um ambiente de transparência, de prestação de conta, onde o encorajamento, onde o acompanhamento, onde a correção e o cuidado mútuo. Crescimento exige responsabilidade e os pequenos grupos são ambientes propícios para isso. E nós valorizamos, o movimento Dove valoriza essa prestação de conta. A multiplicação espiritual. Vidas saudáveis se multiplicam. Isso é fato. Vidas saudáveis se multiplicam. Discípulos fazem discípulos. Saúde espiritual gera crescimento. Uma vida cheia de Deus naturalmente vai formar outros discípulos, vai formar outros cristãos. E nós vivemos isso na prática, através da multiplicação de células e através da implantação de igrejas. Isso é o que define a multiplicação espiritual. Multiplicação é fruto esperado. Nós esperamos novos discípulos, novos grupos, novas igrejas surgem naturalmente quando há saúde espiritual. O corpo de Cristo oferece segurança. Nenhum membro é completo sozinho, queridos. Nenhum membro ele é completo sozinho. Unidade protege contra o orgulho e o isolamento. Nenhuma expressão da igreja é suficiente sozinha. Não. A unidade protege o coração do orgulho, a unidade protege cada parte do corpo, queridos. E tem algo a oferecer. Reuniões simples e resilientes. Igreja se sustenta fora da estrutura institucional. Casas, praças, escolas, qualquer lugar. Acreditamos na simplicidade da igreja, do livro de Atos. Reuniões podem acontecer em diferentes lugares. E está tudo bem. Nas escolas, nas praças, na calçada de casa, em qualquer lugar. O foco está em Jesus e não nas performances. A simplicidade protege contra a institucionalidade, queridos. A igreja subterrânea se reúne de casa em casa, com raízes ocultas de uma árvore. É invisível aos olhos do mundo, mas poderosa aos olhos de Deus. O relacionamento intencional. Amar exige intencionalidade. Cultivar relacionamento saudável com Deus e não com outros. A prioridade é o seu relacionamento com Deus com profundidade. E através desse, você vai criar relacionamento com outros, que seja relacionamento marcado com a presença de Deus. Não, na vida cristã, nada acontece por acaso. Intimidade com Deus, comunhão com os irmãos e amor pelos perdidos são fruto de intencionalidade. Honra a liderança espiritual. Nós valorizamos esse princípio, queridos. Líderes que servem devem ser cuidados. A honra fortalece a autoridade saudável. Nós honramos líderes por quem eles são, não pelos cargos que ele ocupa dentro da igreja. Não, reconhecemos que Deus levanta líderes espirituais como bênção para o seu povo. Princípio de perseverança. Liderar é resistir à pressão. Eita! É resistir à frustração. É resistir à invisibilidade. Valorizamos os líderes que continuam mesmo sem reconhecimento. Nós valorizamos a caminhada cristã, mesmo com desafios, mesmo com lutas. Nós valorizamos. Não desistir é um ato de guerra espiritual. Governo de cabeça e ombro. A liderança visível que se destaca pelo caráter, não pela imposição, não. Levantamos líderes locais fortes, com visão e serviço, inspirado em 1 Samuel 10, 20 e 23. Esse princípio aponta para a liderança com autoridade espiritual e integridade visível. Líderes que caminham à frente com responsabilidade, com visão, com verdade, que é simples, que bota a mão na massa quando tiver de colocar e está tudo bem. Missões e plantação de igreja, querido. A missão global é que todas as nações escutem sobre Jesus. É que todas as nações
ouve sobre Jesus. E eu e você temos essa missão de ir, de falar de Jesus, de implantar igreja, de abrir grupos pequenos e ser usado por Deus aonde quer que a gente esteja. Proteja a visão original. Com o tempo é fácil nos desviarmos do propósito. Com o tempo é fácil esquecer a fundamentação. E é necessário todos os dias lembrarmos da fundamentação, lembrarmos dos começos. Ensinamos a registrar, a revisar e transmitir a visão com clareza. Nós precisamos transmitir essa visão com clareza para os outros. O Senhor nos dá a visão e com clareza nós vamos transmitir para que o povo entenda essa visão. Agrade a Deus e não a homens. O foco aqui é fidelidade. O foco aqui não é popularidade, é fidelidade a um Deus justo. Nossa medida de sucesso espiritual não é, queridos, não é numérica. De forma nenhuma. É baseada em Gálatas 1:10. Esses princípios enfatizam a motivação pura. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Tudo que eu e você faz é para a glória de Deus. Compreenda os valores antes dos métodos. Os valores são importantes. Método muda com o tempo. Os valores são eternos. Permanece ali imutável. Um líder de célula que muda o horário ou o formato de reunião para se adaptar, mantém o foco, ele não muda o método. E isso nós apreciamos e valorizamos. Arrependa-se com humildade. A pessoa que não tem um coração humilde em arrependimento, como que vai andar na fundamentação de Cristo? O Senhor diz que ele se alegra de um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza. E nós valorizamos. A cultura de arrependimento nos mantém saudável, nos mantém de pé espiritualmente. Incentivamos esse estilo de vida para todos, né? A confissão e a restauração. Confie na fidelidade de Deus. Tudo que Deus é, tudo que Deus faz, Ele sustenta. Tudo que Deus fala, Ele sustenta. E é possível fazer muito além da capacidade natural quando se confia em um Deus sobrenatural. Isso é poderoso. Deus sustenta o que é dele. Deus sustenta o que é dele. Não faça das suas forças naturais aquilo que você quer, mas confie em um Deus poderoso e aprenda com vitórias e fracassos. Cada experiência é uma oportunidade, queridos, de crescer. A nossa vida nessa terra é uma experiência que todos os dias nós estamos crescendo, todos os dias nós estamos andando com humildade, com alegria, com paz e avaliamos e ajustamos constantemente com os corações ensináveis. Nós precisamos ter os nossos corações ensináveis. Cada um desses princípios reflete a natureza de uma igreja viva, de uma igreja relevante, de uma igreja que tem raízes marcadas por Deus. Deus te abençoe.